Boa noite. Vamos tentar, Aline. Vou te chamar de novo. Ah, sim. Guria, tá Pois é. difícil hoje. E assim, nunca aconteceu, né? Não sei, porque Mas vai que. eu quase achei que não ia ter a live, porque voltou energia faz pouco tempo. Eu não consegui nem escovar meus cabelos. Que bom, Pois é. que bom te Tu me conhecer. ouve bem, Tô, me tô, ouve bem, tô. me vê bem agora. Veja, agora está aparecendo. Vamos esperar o pessoal entrar também agora, né? Porque ficamos Mas nessa a gente saída. pode ir conversando, porque se, né, fique esperando e tudo mais, e É, depois vai ficar salva mesmo, né? vai, Eu não vai. sei o que que você fez com as outras. Né, eu salvo e aí depois eu te Não, com as mando. outras antes dessa que a gente não, Ah, não eu conseguiu se excluí. ver. Eu excluí porque não teve nada de útil. Antes Uhum. dessa eu excluí. Mas então, a minha intenção hoje é te conhecer, né? Você é de Carazinho, Oi, Rio Grande do moro em Sul. Carazinho. Mas Eu sou carioca. você é carioca, né? A gente já tinha se falado um Uhum. pouco sobre isso. E você faz bastante live Eu por aí. moro eu moro no estado do Rio Grande do Sul há 11 anos e aqui em Ah, Carazinho há 9. hum. Uhum. E Me aí. mudei por questões geográficas também, porque era uma questão de clima, né? E eu, como geógrafa, Ah, você é tudo na minha geógrafo. vida, na verdade, a geografia ela acaba norteando, né? É? Inclusive, a aromaterapia ela tem muito a ver com isso, né? Tá, você A se formou geografia, a gestão em. ambiental. Você é geógrafa já faz quanto tempo? Acaba cruzando um pouco com a história dos óleos essenciais, né? Então, eu me formei em 2005 em geografia. E Ah, aí, algo que me chamou a atenção, a gente estava falando de, eu lembro como se fosse hoje, né? Em 2005, numa aula de biogeografia. E aí a gente estava falando de reflorestamento, a questão do perigo de se trazer eucaliptos, né? Que no caso, a gente chega no óleo a partir daí. aham, No caso, o eucalipto em si, ele não é, assim como muitas árvores, né? Nativo da nossa flora. Então ele acaba causando um deserto verde. Porque você sim. vai reflorestar uma árvore que tem crescimento rápido, mas ao mesmo tempo você como que mata toda e qualquer espécie que poderia nascer ali à sombra de um eucalipto. É E a matéria verdade. era essa, e a prof falou, mas né, isso lá em 2005. Por quê? Enfim. Então, porque ele segrega algum tipo de cheiro, e isso daí, porque eu sempre fui louca por cheiro, né? É. E eu fui pesquisar. E exatamente aí que começa. Realmente, ele drena todo o solo, rouba, por assim dizer, nutrientes e água, e não nasce nada ali. E, de fato, se a gente pensa no eucalipto na nossa saúde, as pessoas geralmente têm contato com Vic, que tem É, aquele cheiro de é. eucalipto, né? Aham. Ele tem um percentual de óleo essencial, é óbvio. Tem outras coisas ali que não são óleos essenciais, né? Então, Sim. para que se passa um Vic? Para exatamente aliviar e ajudar o muco a ficar líquido, né? Ou de alguma Sim. forma a gente conseguir expelir aquilo. Então, a É. relação assim, e a partir dali eu falei, não, é Ah, isso. foi Cheiro, aí. uma coisa que eu amo. Aham, Aí você 2005. fez, aí você se tornou aromaterapêutica, psicoaromaterapêutica, né? É isso? Clínica. Psicoaromaterapeuta. Ah, psicoaromaterapeuta. Tá, e aí você Aí começou a depois eu trabalhar com isso. tenho, sim, em 2009 ali eu fiz uma pós-graduação, né, em gestão ambiental, Sim. depois uma outra em planejamento ambiental. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a aromaterapia, né? Então, em 2010, 2009 para 10, quando eu decidi me mudar de estado, eu também decidi mudar de profissão. Eu lecionei 10 anos no Rio, minha Hum, cidade natal, concursada, mas eu não queria aquilo para a vida inteira, né? sim. E eu falei, não, então isso me foi tão impactante para mim, essa questão do eucalipto e tudo mais, que eu, desde 2010, então, eu estudo a área da aromaterapia e quero estudar para a vida inteira, né?
E a aromaterapia clínica, a formação em si, ela entra na minha vida por estudar os óleos, desde 2010, e ver essa relação do óleo com o ambiente físico, e nós, que somos natureza, né? O óleo essencial atuando no ser humano como um todo. Então, eu atuo na área clínica há um pouco mais de 6 anos, na parte da psicoaromaterapia, né? Que é diferente da aromaterapia clínica, que aí a aromaterapia a gente utiliza os óleos essenciais de uma forma mais geral. Então é o que as pessoas geralmente têm contato. Se você acessa aí uma página no Google, enfim, você vai ver lá um óleo para um problema, né? Que é o que as pessoas geralmente... Então a aromaterapia, em linhas bem gerais, poderia ser isso. Não é só isso, né? E a psicoaromaterapia é psicologia pura, né? Com a aromaterapia como uma ferramenta para ajudar nesses processos aí, evolução contínua. Procura, assim, as pessoas procuram bastante você, assim, porque, assim, ou ela vai num médico convencional, né? Ou o que leva uma pessoa a procurar a tua profissão? Porque, assim, eu uso óleo, mas por conta. Eu nunca tive uma indicação de uma profissional como você, me auxiliando. Como é que faz as pessoas te procurar, assim? Num primeiro momento, Maíse, é a questão das pessoas começarem a perceber, e aí o meu trabalho é muito disso, e ser professora em algum momento da minha vida, né, ajudou essa questão também de ensinar, é a pessoa querer se desvencilhar, por assim dizer, de um mecanismo químico, que às vezes a nossa medicina, ela tem o foco, a especialização da mão de obra, ela leva a ter um foco, uma alta especialização em alguma parte do corpo. Hoje é difícil a gente encontrar um clínico geral que, né, até tem, mas o clínico geral é cardiologista, o clínico geral vai ser uma outra, né, questão também. Caiu aqui um pouquinho. E aí, infelizmente, quando se trata a parte... o coração. Opa! Fazer barulho aí. Coração. Às vezes você vai tomar um remédio para o coração que vai te gerar um quadro de tosse, pode gerar problema de estômago, e aí vai crescendo o problema ao invés de... Então as pessoas, assim, a maioria, se não todas que chegam, já estão fartas de só tomar medicamento um atrás do outro e ver o foco na doença. Porque um remédio, ele vai talvez tratar algo local ali, mas ele vai prejudicar em outra coisa, né? Que nem às vezes tem problema no estômago, toma aquele omeprazol. Ele vai aliviar, mas o que ele causa, né? Então, quer dizer... pesquisas recentes, inclusive, direcionam essas pesquisas, né? Até alguns tipos de problemas mentais estão associados ao uso do omeprazol, né? Sim. Então, em linhas gerais, é isso. Aí a pessoa, às vezes, já utiliza um óleo essencial, porque eu vi que lavanda calma, né? Pois é. Depende do tipo de lavanda, depende. Aí a geografia entra. Como assim? Então, assim, cada óleo essencial, toda é uma ciência, né? Ela tem a sua releitura científica a partir de 1920. E aí tem toda a questão, né, que chamam do pai da aromaterapia, enfim. Mas se a gente pega a história, é por isso que eu disse, geografia, história e aromaterapia andam juntinhas, né? Sim. Química também. A gente pega a história, desde a antiguidade se utilizava, né? O Egito Antigo, na Mesopotâmia, para diferentes finalidades. Então, por exemplo, lavanda calma? Depende. Toda e qualquer lavanda produzida em solo brasileiro, por causa da latitude, da longitude, do manejo ambiental, daquela muda, enfim, do tipo de solo, ela não vai ser calmante. Pelo contrário, ela vai ser estimulante. Porque tem a ver com essas características físicas. Então, tudo que se lê na literatura atual, científica, sobre a lavanda, você tem que observar o nome científico dela. E o país de origem. Olha a geografia aí, né? Então, o nosso solo ele é mais úmido. A lavanda officinalis, né, aí a gente entraria nos nomes mais científicos. Ela é centro do sul da França, que é um solo que tem uma composição mais calcária, enfim. Aí sim, naquelas condições, ela vai ser a resposta que essa planta dá para ela sobreviver no ambiente sem interferência humana, ela tem a função ansiolítica. Se eu pego uma mudinha de lá, trago no avião para cá e planto,
mudou o estresse que a planta sofre no ambiente. E é assim com todos os óleos Não vai dar essenciais. o resultado que você quer, né? Que eu gostaria de ter, né? No caso, acalmar não vai acalmar. Não, Você vê, não, só pelo contrário. como é complexo, né? E a pessoa tem que procurar um profissional mesmo, porque. Mas assim, as pessoas usam ele no difusor, né? Quais as formas que você indica? Você, por exemplo, não vai entrar em detalhes, eu também sou bem leiga, né? Eu tô te perguntando como se fosse uma paciente. Como é que eu usaria esses óleos? Só assim, passar na mão, cheirar, com o difusor? Como é que é feito o tratamento, assim, mais ou menos? O tratamento em si, aí a gente tem que ver, né? A aromaterapia clínica, ela vai te dar, em linhas gerais, alguns óleos para você usar para efeitos gerais. Atenuar uma ansiedade, uma crise de pânico, uma dor de estômago, linhas gerais. Agora, se eu vou conhecer você, eu sofro de compulsão alimentar. Chega muito isso, né? O que mais chega? Ansiedade, compulsão alimentar, insônia e enxaqueca. São as 4 coisas que mais chegam. Então, eu vou marcar uma consulta contigo que dura em torno de 1h30 e vou analisar a Maíse ou quem for em Sim. questões relacionadas ao intestino, a parte emocional, os hábitos de trabalho, os hábitos de tudo. Porque nós não somos partes isoladas. Sim. Tem uma regrinha bem simples. Se for questões emocionais, nós vamos tratar por inalação. Formas de uso. Quem já é meu paciente, ou aluno, ou enfim, colega, quem me conhece pessoalmente ou não, eu sempre vou recomendar difusor pessoal. Porque aqui, ó, eu tô com o meu. Não necessariamente precisa ser uma peça feia, né? Então a gente tem a linha de joias terapêuticas. Ah, é? Esse meu aqui, ele abre. Olha só. Você vai colocar lá um algodãozinho dentro. E dentro dessa parte da psicoaromaterapia, eu, como profissional dessa área, de fato, vou encontrar junto com a pessoa as causas que geram essa compulsão, essa enxaqueca, essa dor de cabeça. Que isso são pontas de um processo, não o início. Então, a pessoa vai ter o comprometimento de aprender a respirar novamente, respiração diafragmática, que envolve postura. Então, assim, a gente reprograma a pessoa. E questões emocionais, respiração. A melhor forma, difusor pessoal. Que tem Poxa, cada nunca peça vi mais bonita que a isso. outra. É. A pessoa não aceita que precisa de um tratamento, ou é um bebê de poucos dias, né? Trabalhar a questão de acolhimento, enfim. Pode ser o difusor elétrico. Não sei nenhum aqui agora. Sim. Pode ser o difusor elétrico. Tem a forma correta de uso. E assim, a pessoa tem uma questão de pele, uma dermatite de contato, uma dor provinda de artrite, ou qualquer outra coisa do gênero físico. Sim. Aham. Aí, a gente vai priorizar essa questão de trabalhar no local. Entendi. Com um alerta. Óleo essencial não vai ter o seu efeito completo se for utilizado puro na pele. A gente deve evitar esse uso. Mas para isso, aí, né, a questão da formação lá. Sim. Quando eu decidi atender de forma personalizada, então, hoje, eu posso te dizer que já tem algum tempo isso, né, em torno de 6 anos, enfim. Tudo que o meu cliente precisar, eu vou desenvolver para ele, porque eu tenho formação em cosmetologia natural e Você perfumaria desenvolve. terapêutica. Você desenvolve Sim, os olhos, tudo? Ah, os olhos não. Os olhos a gente importa cada um do país de sim. origem, né, para ele manter as características que eu já tinha Ah, comentado contigo, né? entendi. Mas, por exemplo, a pessoa, igual essa semana, eu estou atendendo uma pessoa que ela tem ela já é meu cliente, né? Tem um problema de pele que coça e causa ferida há 2 anos. E aí veio para mim semana passada. Então, analisei o caso dele, a gente viu o tipo de, né? E chegamos à conclusão pela filha, que comentou há quanto tempo tem, aí foi uma anamnese. Então, eu Sim. desenvolvi um sabonete específico para ele. E hoje, eu vou entregar amanhã um creme específico que vai acalmar a pele e as emoções. Porque é o que parece uma pessoa muito sozinha e tudo mais. Então, nesta pessoa, nesse quadro que a gente vive agora, Aham. acaba aí, então, gerando a piora desse quadro de pele. Entendi. Então, a gente, né, então, a gente também pode fazer um perfume que você perguntou antes, um perfume terapêutico, para necessidade da pessoa. Eu tenho 3 perfumes de linha. Um contra ansiedade e compulsão alimentar, essa parte toda de
Sei, transtorno de ansiedade, sim. um contra enxaqueca e um contra insônia, Eu ia né? Mas perguntar aí sobre atua. insônia. A insônia, né? Porque acho que tem bastante queixa, eu acho, o pessoal, né, relacionado a isso. Ainda mais nesse período de pandemia, o pessoal deve estar tudo ansioso, preocupado, às vezes não dorme direito, né? Você tem bastante procura Sim, também. bastante. Inclusive pessoas de outros estados, né? Mas a insônia é como a febre. Ela é um sinalizador de que alguma coisa está em desarmonia. Eu já tratei casos de insônia, por exemplo, a pessoa tomava medicação há 18 anos para dormir. Sim. Tá, veio para mim já desacreditado, aquela coisa arada toda. Sempre doses muito mais altas. Vamos fazer a diagnose, enfim. Esta pessoa em específico, há 18 anos atrás, o marido era caminhoneiro e ela recebeu a nota, né, a notícia de que ele sofreu um acidente e veio a óbito em torno de 3h15 da manhã, Hum. há 18 anos atrás. Poxa, E era em torno desse horário que ela sempre acordava e não conseguia dormir mais. Então, o que foi trabalhado com essa pessoa? A ressignificação desse trauma. Porque naquele momento ela tinha uma criança pequena de 1 ano de idade, recaiu de uma hora para outra tudo sobre ela, e isso foi traumatizante. E a notícia, a insônia dela era provinda desse trauma. Esse então, luto que não pôde ser até vivido na sua claro. totalidade em função do pequeno, né? Sim, é. Hoje, tem até algum depoimento dela aí na minha rede. Não toma nada para dormir. Tem 2 semanas que ela falou, ai, Aline, tu me dá alguma coisa assim que eu tô dormindo muito, assim. Eu falei, ai, tu tá recobrando o Pra tempo que acordar. perdeu, né? Não, mas assim, é porque também mudou tudo, né? Mas não É, toma nada para dormir. foi o que aconteceu com a minha sogra esse período atrás. Ela perdeu o marido e, de repente, mudou a vida dela da água pro vinho. Quer dizer, a partir de agora ela não tá tendo a vida normal. E se ela não cuidar, né, que nem procurar um tratamento, alguma coisa assim, que nem você acabou de É. abordar, vai ser o resto da vida, né? E assim, tem que ter o período do luto, da perda em si. Se, né, Hum, vive, não, vamos fingir que não aconteceu isso e aquilo. Independente se a pessoa tem uma esperança ou não, independente, sim, tem que viver esse luto. Porque claro. senão isso vai recobrar a gente pro resto da vida. É, verdade. Um outro caso de insônia, 2 ou 3 que aconteceram. Pessoas que foram abusadas na adolescência, à noite, o familiar. Quer dizer, familiar. Tio, primo, aquela coisa toda, né? Vamos chamar de familiar. E aí a pessoa tinha trauma da noite. Por quê? O que aconteceu? Se acontecia, né? Se eu dormir, vai acontecer. Então o cérebro sempre, com essas pessoas, foram tratadas a ressignificação da figura masculina. Já Com óleos essenciais. móveis essenciais. Então, quer dizer, a Que aí psicologia, vai né, na como você falou, causa. vai na causa, no É. problema, né? É. Aí tem Por uma. isso que psicoaromaterapia, né? É. E até você falou, eu tava dando uma olhada ali no. Hoje foi bem corrido ali essa semana, mas você falou de argila também, de geoterapia, né? Eu achei bem interessante, eu fiquei curiosa de saber, assim, da questão da argila, né? Porque a gente vai lá na farmácia, compra uma argila, passa no rosto e beleza. Mas não é só isso, pelo que eu vi que você faz, né? Como é que funciona essa Não. tecnologia? Na verdade, a geoterapia, por eu ser geógrafa, gestora ambiental, ela vem antes da aromaterapia para minha vida, né? Tudo gel, é o que eu te falei, ó, tudo ele acaba se concentrando ali nessa questão que eu transferi para o terapêutico. Então, se a gente parte do princípio, de que a gente é feito? Aqui, carne, osso, mas o que é isso? Pó, Então, é, né? Tanto que quando a gente morre, vira pó. olha lá depois de um tempo, vira pó. Então, por que não, no decorrer da nossa vida, utilizar do material que a gente é feito exatamente para focar na saúde? Ah, mas como assim? Uma máscara de argila? Então, se usa dessa forma. E máscara não é só no rosto. Eu posso fazer uma máscara na mão, se tem uma artrite, enfim, alguma coisa que tenha dor, uma máscara no joelho, nos pés, na perna. Máscara é tudo aquilo que vai tomar o formato de algo. Tanto que existem azulejos que a gente compra, as pastilhinhas que vêm com máscara ou sem máscara. Com a máscara você cola na parede, tira aquele filme, ela fica lá bonitinha. Então a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Máscara não é só no rosto. Mas, ao mesmo tempo que a mesma pele que a gente tem no rosto, a gente tem no corpo inteiro. Sim, Então, sim, eu posso fazer um detox
emocional, por exemplo, com uma máscara de argila verde. Por que a verde? Que são 9 cores no mínimo, né? A verde, ela tem princípios ativos, mais alguns outros oligoelementos, nutrientes que vão nutrir a minha pele, não só do rosto, porque, né, mas principalmente, e trabalhar no detox interno. Sim. Uma rinite, uma sinusite, enfim. E aí a gente vai adequando isso. Eu quero fazer um tratamento, como já aconteceu, para alguma coisa relacionada à parte, agora me fugiu, endometriose, uma parte mais assim. Podemos utilizar com grande eficiência a gelterapia com aromaterapia, uma argila rosa e óleos essenciais que aquela pessoa pode utilizar. A aromaterapia vem aumentar ou potencializar a gelterapia. Sim. Gel vem de terra, né? Sim. E terapia, cuidado por meio. Então, cuidado por meio da terra, digamos assim, né? Então, existem, por exemplo, as argilas amarela e roxa, que são de solos específicos também, né? Tem uma argila que eu só vou conseguir do solo da Amazônia, uma argila amazônica. Sim. Então, a terra roxa é só de São Paulo. Então, geografia de novo, né? Tem que ir de vários lugares do mundo, país, estado, para achar. As argilas em si eu trabalho dessa forma, né? Sempre vinculado, nem sempre, mas geralmente vinculada à aromaterapia. A roxa e a amarela, que eu ia dizer, por exemplo, elas estimulam fibras de colágeno. A gente é feito disso. Então você pode fazer uma máscara que vai estar atuando subcutaneamente, né? Sim. E nesse quesito, mas eu gosto sempre de dar um exemplo. Não sei se você ou alguém da sua família sofre de rinite, sinusite. Minha mãe. Rinites, né? Minha mãe. Então, assim, geralmente, quem tem os ites aí, ela é uma pessoa que pode, com o tempo, não sei se é o caso da sua mãe, a gente está falando de quadros gerais, Sim. vir a ter a memória danificada. Então, hoje esquece o nome de um, amanhã está esquecendo, né, o endereço do outro, e aí vai, o corpo vai dando sinal e a gente... é a idade. Sempre credencia um fator externo, né? Sim, Mas aí se a gente pensa, eu acho que tá dando um delay, tipo... Deu um cortar? Tá dando um delayzinho. Não sei, agora eu tô te escutando normal. Pra mim tá normal. Tá. Então, assim, se a gente pensa que as ites, né, a rinite, ela é uma inflamação que se aloja mais ou menos aqui no rínus, né? Isso, E a sinusite, ela pega mais essa parte aqui, só que já começa a entranhar na cavidade óssea. Algo que não é natural do corpo estar ali. Então, o que acontece nesse quadro de rinite e sinusite? Geralmente a pessoa usa os Sorine, todos esses daí, nome comercial, mas para desobstruir, inalação, para abrir espaço. Mas está lá. Está lá a inflamação. Não sai. Como que a gente vai retirar isso? Argila e óleo essencial. Porque vai fazer uma limpeza interna. Isso. Se eu continuo usando os Sorines, e enfim, só vem Sorine na minha vida, porque minha avó a vida inteira usou isso, né? Mas esses que desobstruem, naquele momento eu abro espaço para o ar oxigenar as células cerebrais. Sim. Mas geralmente, se a pessoa convive com isso de forma crônica, ela começa a respirar pela boca. Quando se respira pela boca, não vai nenhum por cento de ar dessa forma mais direta para o nosso cérebro. O que ele começa a fazer? Ele dá sinais, olha, estou precisando de ar, e vai esquecendo, vai, né, pegando só as coisas muito principais. O que eu quero dizer com isso? Um caso de rinite penteado com medicamento, com Sorine, com isso, com inalação, Sim. é uma contribuição que a gente faz a vida inteira para possíveis casos de Alzheimer na terceira e quarta idade. Que a vida inteira tu não oxigenou teu cérebro. E aí tu respirou pela boca. Então é toda essa questão que a gente analisa para... E aí, às vezes, aí você vai no médico, o médico vai te tacar remédio e não vai tratar. Não vai ele vai dar jeito naquela hora ali. A causa, que no caso começou ali com uma rinite e uma sinusite. Aí começa a dar... aí quando agrava, meu Deus do céu, por quê? Já era, tá com então, Alzheimer.
né? É Então, velhice também. contribui, claro. Tem outras questões também, né? Sim, Não é nós a estamos falando de rinite, uma forma ela é um geral. fator muito forte para isso. Sim, E é. olha, 95% dos casos de pais, até de clientes minhas, ou de pessoas que eu dou algum suporte, né? Porque quando já está instalado o caso, não tem o que fazer. É. 90 a 95%, sim. Ah, a pessoa tem Alzheimer, tinha um quadro de rinite lá. E Viu? aí a pessoa pode gerar outros problemas, Maíse. Por quê? O normal é a gente respirar pelo nariz, que vai oxigenar tudo, Soltar e pela expirar boca. pela boca. É. Aí o nariz ele é anatomicamente preparado para isso. Tem Sim. como filtrar, coloca na mesma temperatura, É, então, ok. Aí a perfeição. Foi criado Como? perfeito, tudo tá no lugar certo, tem que ser usado, né? O Sim. nariz, tem que ser usado a boca. Aí a pessoa começa a respirar pela boca, que não tem pelinho para filtrar o ar, Não. entra tudo de qualquer jeito. Pode contaminar as vias aéreas superiores. Então, rinite com um quadro de bronquite. Contaminou, né? Tá tudo lá. Outra questão. Quando se respira pela boca, vai 30% do ar para o estômago e 70% para o pulmão. O estômago não foi feito para receber ar. Então, pode causar problemas de refluxo, de estufamento, de esofagite. Porque, né? Então, É você um mudou conjunto. todo o padrão. É um conjunto. Altera. Vai uma bola de neve, né? É, Então pode parecer que não tem nada a ver com o que a gente está falando de aromaterapia, mas psicoaromaterapia, geoterapia, que é a minha profissão, mas tem tudo a ver. tem tudo a ver, porque se você usar uma coisa natural e procurar uma profissional na área, já, tipo, um nenezinho, um bebê, uma criança que já começa com esses sintomas, já procurar uma profissional como você, por exemplo, já vai retardar esse na velhice, né? Esse problema de tudo. É bem interessante, viu? Porque, e assim, o tratamento, ele é a longo prazo, né? Por ser natural, ou não? Não necessariamente. Se a gente pensa na concentração de um óleo essencial, a gente pega, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma régua por aqui, tem uma reguinha aqui. A gente pega uma reguinha, né? Ah, chá de camomila acalma. E não precisa ser a longo prazo. Maracujá tem gente, né? Maracujá, capim, limão que comeu, bebeu uma coisa, já capota. Outros não. É, Outros podem até ter o efeito adverso. sim. Por que eu dei o exemplo de chá? Se a gente imagina uma reguinha, o chá com relação a princípios ativos, ele vai estar no meio dessa reguinha. Com relação a princípios ativos, não forma de extração, que é totalmente diferente. Para se fazer, aí eu tenho duas extremidades. Para se fazer, por exemplo, os florais, homeopatia, se a gente for mais para esse lado, seria como, para poder entender, né? É a hiperdiluição desses princípios ativos. Como se eu pegasse uma gota, diluísse princípios ativos, diluísse 10, 15, 1000 vezes. E aí eu vou ter as gotinhas, eu vou ter as bolinhas, enfim, nessa extremidade. Na outra extremidade, eu vou ter a hiperconcentração. Então, uma gota de óleo essencial, quando a gente inala ou passa na pele Sim. com um veículo, né, um óleo vegetal, um creme neutro, é como se a gente tivesse o princípio ativo de 20 a 25 xícaras de chá no nosso organismo. Poxa, é Então, bem assim, potente. é Pode ser diferente, rápido, a longo prazo? Não necessariamente. não A gente necessariamente. obedece o tempo do corpo. O que é isso? Ciclos de 7 em 7 dias. É assim para a gente ficar gripado, é assim para ter o efeito de uma vacina. Não vacinou hoje e amanhã já está com anticorpos no Sim, corpo, sim, né? Então tudo ele leva um tempo, demora né? aquele período Sim, é. de Hoje em dia, incubação do vírus, enfim. o natural leva em média de. Porque eu trabalhei em uma época, hoje eu sou protética, né? Faço dentes. Mas uns anos atrás eu fiz um curso de naturopatia, comecei a trabalhar com isso. Eu trabalhava com uma marca de produtos naturais, aloe vera, e tal. Então, assim, para dar resultado era de 3 meses, né? Então não tinha como a pessoa querer tomar um suco de aloe vera e querer o resultado imediato, né? Mas eu Aí a tive gente entra na concentração de princípios ativos, né? isso, é. Suco. Só que assim, eu não entendo mais, eu larguei de mão e foquei em outra coisa. Eu já tô há 5 anos nessa área de odontologia, sabe?
E aí, assim, mas é uma coisa que tem que ter paciência. Eu achei muito interessante a tua área, assim. Vai pessoas do Brasil inteiro aí atrás de ti, ou você indica, ou de repente uma É pessoa. por, Como é assim, que você eu faz? tenho o meu consultório de atendimento, né, aqui, atendo em outra cidade aqui próximo também, em Passo Fundo, que fica uns 40 quilômetros. Só que por videoconferência, aí não tem limite, né? É Eu tenho verdade. clientes até de. Uhum. Porque É, você tem os aplicativos que pode se fazer a sim. consulta online e meios de entrega, né? E Então, na aí você. verdade, até em função agora da pandemia, nessas cidades que eu atendo aqui na minha, que eu Uhum, moro, né? Não minha, né? Que eu moro. E na sim, de Passo Fundo eu tenho, quando a pessoa opta, não quer ir lá no ambiente físico, enfim, eu sim. faço videoconferência, porque, enfim, Videoconferência. a videoconferência, que vai ser a nossa consulta ali, é para eu conhecer os quês e porquês da pessoa. Que dentro da Você- aromaterapia clínica, porque senão não teria porquê você entra lá, uma lavanda é para acalmar, uma alecrim é para não sei o quê, mas e as Ah, contraindicações? que nem você E o falou, você que. fica 1 hora e meia com a consulta, quer dizer, 1 hora e meia que a pessoa fica com a psicóloga conversando, falando da vida dela, o dia a dia, para você poder analisar bem o que que ela precisa, né? É isso, né? É, porque dentro da consulta não é só falar assim, o objetivo, né? Aí que entra a questão da escuta qualificada, da escuta neutra e da escuta estratégica. Porque às vezes a pessoa vai falar, igual o caso que eu dei antes, de uma compulsão alimentar, eu até brinco, né? Faz a dieta da lua. Já ouviu a dieta da lua? Não. Já Anoitece, vi. tá todo mundo dormindo, abre a geladeira, come de tudo que tem, mistura tudo. E aí, ai, mas eu engordei. Mas assim, geralmente esses casos de compulsão alimentar, algumas situações podem acontecer. Ou a pessoa não tem coragem de expor as suas próprias ideias, ideais e opiniões, ou ela fala e a família, os amigos não ouvem. Ela come, então, para abafar aquela insatisfação de não ter e não perceber o seu lugar no mundo. A verdade é essa. Não se Existe óleo essencial posiciona. que trabalha isso? Depende da personalidade, sim. Talvez para uma pessoa vai ser um tipo de protocolo montado para ela, que ela vai utilizar ali aquele óleo essencial durante, né, se for utilizado na dosagem que a gente passa, no difusor pessoal, uns 2 meses a 3 com as janelas terapêuticas, que a gente explica passo a passo para a Sim, pessoa, né? detalhado. E assim, as transformações que a gente vê são incríveis. Assim, quem não conhece sabe que tem tanta ciência envolvida, princípios ativos que atuam em neurotransmissores, pensa que é mágica, e não é. E é num tempo que não é tão longo, tipo 2, 3 meses, um mês. Teve uma E pessoa que veio tratar a compulsão alimentar, pode falar, pode é falar. esse delay que eu acho que está dando. Não, É, pode uma falar. assim, eu sempre falo, pode falar. Não, é que eu quero dizer assim, que às vezes a pessoa, ela vai conversar. É que a gente estava falando, você falou e aí eu ia concordando, mas assim, o que que eu quero dizer? Que a pessoa procura você, ela também, além dela fazer o teu tratamento ali com os olhos, falar como é que é a rotina dela, ela também tem que tomar atitudes para mudar, né? Por exemplo, que nem você falou, às Mas vezes às vezes ela. a pessoa chega sem essa atitude. Mas se ela tiver a atitude de ir, não, eu quero um tratamento que fortaleça minhas potencialidades e vá na causa. Eu não quero ficar remediando. E se a gente pensa na palavra remédio, a gente está remediando, agora tudo é jeito. Mas e dali a 1, 2, 5, 10, 20 anos? O que não foi bem resolvido agora, ele vai te cobrar lá atrás, vai remediando. Uhum, Então tem muito dessas questões, né? Eu entendi. ia falar antes que deu a questão ali do. A gente estava falando de compulsão alimentar. Então a pessoa fez todas as dietas que tu imaginar, né? Eu falo as pessoas, mas geralmente são quadros muito parecidos. E fazia regime daqui, dieta dos 21 dias ali, e foi a nutricionista. Tá. E aí a questão, geralmente, é isso que eu te falei: o falar e não ser ouvido. Aí a pessoa, ó, vamos fazer esse tratamento aqui. Tem postzinho também, né? Nunca conseguiu sair daquele peso X. Em um mês, essa pessoa teve 5 quilos. E não foi trabalhado compulsão alimentar. Foi trabalhado o quê? A capacidade de colocar limites, reconhecer até onde poderia ir,
que a gente tem que amar o próximo, sim, mas como nós mesmos. Então, se anular para fazer a vontade de filho, de neto, de pai, de mãe, enfim, não é bem por aí. Né? Tipo, sempre colocar o outro. Você tem que ter o seu espaço, sua privacidade, seu momento de detox, de beleza, disso, daquilo, tem que. Porque senão a gente vai estar existindo, não vai estar vivendo. E quando a gente fez essa reprogramação mental, como? Inalando óleos essenciais para aquela pessoa, para a questão de colocar limites, a compulsão alimentar foi controlada. 5 quilos em um mês. Poxa. E tem aí, foi ela que escreveu, foi ela que escreveu aí em algum lugar, deve ter ali em postzinhos, destaques na minha... Na tua página. A rede social ali tá cheia de depoimento, né? Eu dei uma olhada ali, vi bastante assuntos interessantes, né, que você aborda ali. Até você faz live com pessoas, né, que é nutricionista, né, eu observei ali. Principalmente nutricionista, porque a gente alimenta bem o corpo. Vou procurar um nutricionista e tal. Mas como que a gente está alimentando a nossa mente? As nossas emoções? Mas eu tenho um problema de estômago, uma gastrite constante. Tá, se a gente faz a análise mais a gastrite, o problema de estômago em si, ele pode ter alguma finalidade, algum fundo físico, mas principalmente a digestão que não está acontecendo da maneira devida de um alimento físico, pode ser uma frustração, raiva, essa questão de que também não está sendo bem digerida, fica tipo que ecoando dentro da gente. E nos casos femininos, grande parte de problemas relacionados à tireoide tem a ver com o engasgado, de não falar aquilo que não é ser uma pessoa rude, ou aquela dali parece... Não, mas com jeito, colocar a tua opinião, ter a tua função social. Cada pessoa tem a sua função social, desde que ela saiba marcar a presença da maneira devida. Às vezes a gente se cala de forma consciente para evitar atritos, ok. Mas num outro momento que tá tudo legal, vai lá e coloca a tua opinião. Então, assim, é o corpo. É o corpo, não tem como a gente fugir disso, né? É verdade, é verdade. Tinha uma pessoa... que a maioria das emoções que a gente sente tem órgãos de contato. Sim. Mas, assim, tu presta atenção aí no horário, porque quando falo... eu também não sei onde que aparece aqui, mas ele marca aqui, né? Não, aí seria um relógio, ele só vai marcar 20 segundos no final aí, que aí é a hora de... falta 15 minutos, falta 15 minutos. Que é assim, tu falou em 1 hora, talvez se der 20 minutos, eu falei, que flui, né? Porque o teu assunto, ele aborda, é muito abrangente, ele é muito profundo, assim. Os outros profissionais que eu fiz, a gente apresentou mais a empresa, não entra nessa área de, emocional. Então, assim, vamos indo, não tenho... É legal, depois eu se cair, a gente abre de novo a live, enfim, tô brincando. Vou te remarcar outro dia, ver um assunto específico. Sim, mas é bem por essa linha, né? Nunca analisar só a coisa. E aí que entra, a geografia, ela me ajudou muito nesse aspecto, partindo lá do eucalipto que eu falei, que um bom geógrafo, ele tem uma máxima, né? Sim. Entender o todo pela parte e a parte pelo todo. Então, assim, essa máxima me faz olhar para a pessoa de uma forma diferente. Inclusive, a Danesca que voltou. bom aqui, quem está falando é que voltou. A Danesca, tá. A doutora Danesca. Sim. Inclusive, essa questão que a gente estava falando antes, de que nós somos natureza, numa das partes da autoanálise, que é a parte que a pessoa tem mais dificuldade ali na consulta, né? Eu demorei quase 1 ano para desenvolver um questionário que apreendesse os pontos principais, mas que falasse da parte física, da parte emocional, da parte mental, da pessoa, do que é na essência, não na aparência. Sim. E aí flui, né? A questão da consulta ali, né? Sim. E tem uma parte que eu falo em cores, qual é a cor principal, o tipo de bicho que essa pessoa aprecia, que pode parecer uma coisa tão... besteira. Mas que fala muito. Tem lives minhas, assim, sozinhas, né? Porque que se fala do tipo de nota olfativa e perfume que a pessoa prefere. Isso fala demais da personalidade dela. Aí a gente ficaria 1 hora aqui falando. Ela fez ela falou assim, a Danesca falou assim,
Qual o Ai, aroma do perdi aqui. dentista? Ela é dentista, que não tem um Hum, cheiro de dentista. Ela gosta de roxo. Vai o ter que roxo é consultar uma com cor ela, bem Vanessa. específica. É, o roxo é uma cor bem. Então, as cores falam da gente também, né? A minha cor preferida também é roxo e coral, totalmente Olha. opostas na cartela cromática, né? O roxo, como ele é feito de uma composição de pigmentos azul e vermelho, uma cor quente e uma cor fria, isso para mim, e é ciência, né? Porque aí a gente entraria na geografia de novo, efeito albedo, que é por que que a gente vê tudo colorido e às vezes eu posso ver uma coisa verde e você olhar a mesma coisa e ver a coisa azul. Então Verdade. isso tudo é geografia também. Então o roxo. Essa pessoa, ela geralmente gosta de estar com pessoas, assim, mas ela precisa, quem gosta do roxo, do momento de ser só ela e a coisa. Planejar, desenhar, que seja, escrever alguma coisa que seja ela e a coisa, não ela e a outra pessoa, né? São características das cores trazendo para a personalidade. Então, disso também a gente conversa. Porque é muito notório, assim, quando o adulto, e eu tenho trabalho com adolescentes, enfim, é normal o adolescente até 18, 19 anos gostar de preto. Mas no Legal. caso deles, tem um porquê. Mas um adulto ter a sua cor preferida como cinza, preto ou branco, a gente tem que analisar isso. Porque cinza, preto e branco não são cores. São todas as cores, ou com claridade, ou sem claridade, ou difusas. Poxa, Então, por que que eu tô falando disso? São neutros, né? são. E isso mostra que alguma coisa tá ali em desarmonia. Eu atendi uma vez um radialista. Sua cor preferida? Preto. Adulto, né? Preto. Tá. Conversando, a pessoa se formou em economia e se apaixonou pela área. O que isso tem a ver? Aí entra a psicoaromaterapia também, né? Porque a gente ia ajustar isso com aromas. Então, a pessoa estava numa profissão que precisava ter comunicação com outros, sendo que a personalidade dessa pessoa é mais ele e a coisa. Porque depois do preto ele falou azul. E o azul é essa questão de ser mais ele coisas, não ele pessoa. Só que ele já estava há muito tempo nessa rádio, então sair seria um problema. Então ele foi mantendo, está mantendo, né? Então Sim, tem uma desarmonia. E ele falou, não, se pudesse escolher, eu escolheria ficar com planilha, com coisas. sim, Economista, né? Não com sim. pessoas. Não, E aí dá completamente. para entender muitas questões, né? Poxa, olha, se a gente for abranger e for conversar, nós vamos virar a noite e dia, porque é muito interessante. Eu gostei muito, Aline, dessa área, assim, até gostaria de um dia a gente poder continuar. E assim, eu vou deixar o teu contato ali, vou compartilhar também, você compartilha, para as pessoas entrarem em contato contigo. Assim, hoje tá meio, eu até achei, tá, hoje não teve muitas pessoas, mas durante a semana olham bastante. E você tem uma live essa semana ou não? Eu vi ali a semana que Eu vem. tenho live toda quarta. Na verdade, eu teria uma amanhã que também era de convidado, né? Aí era até de um, enfim, agora me fugiu a jornalista, mas Aham, aí ele passou por umas questões e a gente colocou para quarta que vem. Então amanhã eu só vou ter das 9, né? Que aham. vai ser com um advogado e coach de carreira do Espírito Santo, que é meu cliente também, ele, a família, enfim. E ele, assim como, né, qualquer pessoa que começa a conhecer um pouquinho da aromaterapia, eu digo que só tem um risco, né? Se apaixonar pela aromaterapia, porque não. E aí ele convidou e a gente vai falar sobre autossabotagem e procrastinação. E Sim, eu vou dar algumas dicas, né, de como utilizar óleos essenciais. Vai ter, a gente está programando aí alguma coisa de sorteio, enfim, ai, da que parte legal. dele, né? Aham. Estipular metas, plano de ação. Então vai ter umas Ai, que dicas legal. bem interessantes lá. Então, estão todos E convidados aí, para as né, para próximas ver. semanas, vai ter um personal trainer, que aí a gente vai falar mais da parte de como controlar a ansiedade, essa parte também de compulsão, enfim, Sim. com o exercício e a parte da aromaterapia. E na última semana com uma instrutora de Pilates. Aí a gente vai falar de postura, o que isso tem a ver com o nosso corpo, dores nas costas que podem trazer muitas, coluna, né? Muitas Sim. questões de memórias corporais, dependendo do local onde dói a coluna. Sim. Tem Eu problema vi. emocional Você envolvido. tem uma Eu fiz um postagem. postzinho. Uhum. Sim, eu vi. Legal. Ah, eu vou É porque acompanhar é o todas meu elas. trabalho, né? Então sempre eu tô.
Sim, colocando essa eu, parte aí. eu sou. O que eu decidi fazer de live, assim, vou ser bem sincera, foi numa noite, decidi fazer para poder divulgar meus amigos. Aí a Camila falou assim: "Ai, mas. Falei, vamos, Camila, vamos postar o teu crochê chique aqui." Ela assim, eu tenho vergonha. Ela assim, aí ela pegou e passou o teu contato para mim. Eu falei, ela tem uma pessoa que você vai gostar de conversar. Aí ela contato. E realmente, eu gostei bastante, Aline, de te conhecer. Agradeço você ter dado um pouquinho do seu tempo aqui para a gente conversar e mostrar para os meus amigos e para as pessoas. Ela está até rindo ali, a Camila. Aham. Alguém Eu não tem sei se tem alguma mais perguntas aqui. Eu não. pergunta? Se Eu sei falar, mas não sei falar e ler junto. Ao mesmo tempo, eu para mim não dá tô... muita coisa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser, a gente pode estar fazendo agora, né? Ó, eu até sumiu aqui, peraí. Ah, tá aqui. Eu não sei Bom, se o que a Danesha quis dizer com aroma de dentista ali, né? A ela gente tá. tem, por exemplo, se a gente busca na história ali, o cravo, até na África ainda é utilizado isso, né? Existe o cravo extraído da folha, o cravo extraído do botão. Ele é mais aromático, enfim, até mais anestésico. Então, Uhum. pontualmente, tem alguns usos também que pode ser feito. Mas eu não entendi muito bem ali. Existem vários óleos essenciais com diferentes questões, até para atenuar a espera, o medo de que dentista, Ela né? tá falando Enfim, de um todo mundo aroma. já passou por isso. Ela falou de um É? aroma para acalmar o paciente, que você indica um aroma de repente durante a Ah, consulta ali. durante ou até na sala de espera, né? Uma laranja Isso. doce, um lemongrass, assim, num difusor pessoal com um pouquinho de água, né? Mais 5 gotinhas ali com um pouquinho de água para atenuar a queima dele, ficar Qual mais que é, suave. qual que é mesmo que você falou que eu não entendi o nome? Laranja? Laranja doce ou lemongrass, um capim-limão também, né? O doce. Porque laranjas tem muitas, eucaliptos tem muitos, lavandas tem muitos, são tudo grandes famílias, né? Ah, Mas é por isso que é importante a gente sinalizar qual o tipo de laranja, né? ah, Pessoas ansiosas, sim. Na verdade, a ansiedade ela é ótima, né, para a vida. O problema é quando se transforma num transtorno, né? Por exemplo, antes hoje de começar, eu estava ansiosa ali. Eu falei, ai, quero que comece. Aí começou a dar problema. Eu falei. eu tava Mas o assim. problema de transtorno, né? Que quando toma conta da gente, aí que é a questão. É que geralmente Então tem como controlar. o paciente que está numa sala de espera de um consultório odontológico, eles ficam bem nervosos. Meu marido mesmo segura a cadeira, Apreensivo. as cadeiras da Danesca, que parece que vai arrancar os braços fora de nervoso. Colocava a laranja doce nele, ou um cremezinho feito com, né, um capim-limão, uma lavanda, talvez, né? Um cedro, o homem gosta muito de. Mas depende muito, assim, de. Tem as indicações gerais, eu não posso negar isso. Mas é Sim. porque a gente falou do pontual, do personalizado, né? É. Esse daqui é um perfume em óleo, por exemplo, que eu desenvolvi para quadros de ansiedade. Então, ele tem 4 óleos essenciais que vão atuar contra a síndrome do pânico, contra, né? Então, é muito importante alguns pontos estratégicos do corpo onde passar e a Pois é. forma de respirar. Então, Hum. aí alguém perguntou sobre ansiedade, o transtorno em si, né? Tem como Ela se. falou aqui, ela falou de ansiedade, que os pacientes ficam ansiosos. Então, aqui já pode ir, dar em qualquer bolsa, enfim, passa. Questão de 10 minutos no máximo ali, a gente já Ah, tem um. ela quer uma amostra. um... Vou passar o contato dela para ti, Danesca, aí você pede lá para ela. Então, Aline, eu Ai, ai. agradeço muito, tá? E eu desejo aí uma boa semana, uma boas lives aí as próximas. Obrigado por ter compartilhado essa experiência comigo, que sou bem leiga nisso, em live. Não, mas espero que então que tenha contribuído de alguma forma, né, Sim, para contribuiu, assim, eu o vou poder passar para todos nós outras. somos leigos em muitas coisas, né? Semana O que passada a eu gente falei com sabe é uma uma gota. podóloga. Semana passada eu falei com uma podóloga, ela falou que usa óleo essencial para tratar as unhas, essas coisas, problemas, né? Foi bem legal também. Então, na outra a gente Amo vai coraçõezinhos, comentários. vamos compartilhar. Sim. Então tá, Só uma tem que boa ter noite. muito cuidado com usar puro, né? Porque assim, se você faz um uso agora puro na unha, enfim, você pode gerar uma sensibilização no teu organismo como um todo por absorção
que talvez ali daqui a um tempo, 5, 6 meses, né, se faz a unha toda semana, por exemplo, você pode criar uma sensibilização e não conseguir utilizar mais nenhum óleo essencial. E isso pode durar anos no organismo. Eu tenho clientes assim também. Então, evitar colocar puro no corpo, na pele. Ah, uma gotinha de melaleuca numa espinha. Tá, ele vai ter a ação no extrato, né, cutâneo aqui. Sim. Ele não vai atuar para aumentar a imunidade, por exemplo, porque a gente precisa ter ele diluído numa base de qualidade. Um creme neutro mandado manipular ou óleos vegetais aí de boa qualidade prensados a frio. Nada refinado, nada de farmácia. Tipo, vou pegar um óleozinho de bebê, que é suave, vou colocar óleo essencial ali. Vou colocar óleo essencial no chá e tomar. Não. Inclusive, aí a gente já entra até em questões legais, né, de lei, que nos norteiam com relação a isso. Poxa. No Brasil, a nossa legislação não indica e não permite, na verdade, a ingestão de óleos essenciais. Existe a escola francesa que trabalha nessa linha, mas aí seria para uma outra live, né? A questão da legislação. Isso é interessante, viu? Porque eu mesmo, eu uso óleo puro. Eu não sabia. Olha só. Vamos ter que conversar depois, particular. Então, sim, tá bom então, as ordens. Tá? Uma boa noite, bom beijo. Descanso. Tchau. Boa noite também. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por vocês estarem aí. Boa noite, Danesca. Até amanhã.